Olá pessoal, avançando no nosso conteúdo, após termos visto um pouquinho do Teorema de Tales, avançamos para um tópico chamado semelhança de triângulos. Bom, a primeira coisa é a gente diferenciar figuras que são semelhantes de figuras que são iguais, certo? Para que duas figuras sejam iguais, elas devem ter o mesmo tamanho e os mesmos ângulos. Para que figuras sejam semelhantes, elas precisam ter apenas o mesmo formato, podendo ter tamanhos diferentes. Então, olha só o que diz a definição de triângulos semelhantes. Olha lá, dois triângulos ABC e DEF são semelhantes se e somente se seus três ângulos são congruentes, e lembra que congruente é sinônimo de igual em matemática. Então, os triângulos têm que ter os seus ângulos correspondentes de mesmo valor, de mesmo tamanho, de mesma medida, e os seus lados homólogos, também é um nome bonito em matemática que significa correspondente, são proporcionais. Ou seja, eles não têm o mesmo tamanho, mas a relação entre os triângulos existe sempre uma proporcionalidade. Se isso acontece, então eu posso dizer que o triângulo ABC e aquele sinal, aquele tio ali entre os dois triângulos significa semelhante. Então eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF. Agora, olha uma coisa. Embora para que triângulos sejam semelhantes, eu preciso observar essas duas condições, ou seja, que os ângulos devem ter as mesmas medidas e os lados devem ser proporcionais, eu não preciso identificar essas coisas por completo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu posso garantir que os triângulos têm ângulos congruentes, eu posso garantir, então, que os seus lados são proporcionais. O contrário também é verdade. Se eu digo que existem dois triângulos que os seus lados são proporcionais, está garantido, então, que os seus ângulos são iguais. Tá? Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Se eu olho dois triângulos e digo lá, apesar deles terem tamanhos diferentes, eu observo que esses caras têm os mesmos ângulos, então eu digo que eles são semelhantes. E, por consequência, digo que seus lados são proporcionais. O contrário, se eu olho para dois triângulos e vejo que existe uma relação de proporcionalidade entre seus lados. Lembrando, relação de proporcionalidade é a gente olhar para os lados e dizer assim, eu estou vendo que um lado é o triplo do outro. E esse triplo se repete para todos os demais lados, então é porque existe proporcionalidade. Se eu vejo dois triângulos proporcionais, está garantido, embora eu não conheça os seus ângulos, que os ângulos correspondentes são congruentes. Tá certo? Vamos dar uma olhada num desenho aqui na sequência. Aqui, olha lá, eu tenho um triângulo ABC, conforme a gente enunciou, e um triângulo DF, um triângulo grande e um triângulo pequeno. Porém, está escrito aqui, se vocês olharem os risquinhos em verde, que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D, conforme está escrito aqui, pessoal. Esses três risquinhos aqui, um igual com um risquinho a mais, significa congruente em matemática. Então, eu estou dizendo aqui que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Por consequência, aqui o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F. Então, eu estou dizendo que nesses dois triângulos, os seus três ângulos correspondentes têm a mesma medida. E aí, mais do que isso, eu estou dizendo ali embaixo, olha só, que o lado AB do triângulo ABC é correspondente ao lado DE do triângulo pequeno, assim como AC corresponde
ao lado DF e BC corresponde a EF. Se lembra uma coisa, para a gente fazer essa relação entre os lados que são correspondentes, lados correspondentes são aqueles opostos a ângulos correspondentes. Então, o lado oposto ao ângulo A, que é o lado BC, aqui está, é o mesmo lado correspondente ao ângulo D, que aqui está, e é o lado EF, certo? Bom, esta relação de proporcionalidade que está escrito aqui diz que sempre que eu dividir os lados do triângulo grande pelos lados do triângulo pequeno, desde que eles sejam correspondentes, essa divisão tem sempre um mesmo valor, que a gente chama de constante de proporcionalidade. Tá certo? Bom, então como é que eu faço, né, para eu poder determinar se triângulos são semelhantes ou não? Eu sei que as condições são essas. Agora, como é que eu faço? Bom, para facilitar o nosso trabalho, existem 3 casos que a gente chama casos de semelhança. Para que eu não precise observar todas aquelas coisas, os 3 ângulos e os 3 lados, existem alguns métodos que me permitem atalhar o caminho, tá? Quais são esses métodos? O primeiro caso de semelhança que a gente chama, se eu olho para 2 triângulos e vejo que eles têm 2 ângulos correspondentes, veja que os triângulos têm 3 ângulos, mas se eu conseguir garantir que 2 deles são iguais, são congruentes, eu não preciso fazer mais nada. Já está garantido que o terceiro ângulo também é congruente e, mais do que isso, que os lados são proporcionais. Então, o caso ângulo-ângulo, que a gente chama, né, diz que se você conseguir, em 2 triângulos, garantir que 2 ângulos correspondentes são congruentes, você está dizendo que esses 2 triângulos são proporcionais, tá? E por conta semelhantes. O segundo caso é o que a gente chama lado, ângulo, lado. O que você precisa garantir? Você precisa garantir que 2 pares de lados, digamos assim, sejam proporcionais entre si e que o ângulo entre eles, isso é muito importante, seja congruente. Então, olha aqui no desenho, eu escrevi lá que o lado AC está para o lado DF, assim como o lado AB está para o ângulo DE. E por último, escrevi que o ângulo entre eles, o ângulo entre esses lados que eu comparei, é congruente. Se eu consigo garantir essas 3 condições, nesta sequência, eu posso dizer então que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF. E por último, o caso que nós chamamos de caso lado, lado, lado. Se eu tenho 2 triângulos e posso garantir que a razão entre seus lados correspondentes tem sempre a mesma constante de proporcionalidade, aquele casinho que a gente viu na página anterior, eu também posso garantir que esses 2 triângulos são triângulos semelhantes, tá certo? O que a gente vai fazer logo adiante é tentar resolver exercícios para mostrar isso para vocês. Só uma coisa importante, que vai fazer talvez um pouco de relação com o que a gente já viu anteriormente no teorema de Tales. É um teorema fundamental de semelhança de triângulos. Diz assim: se houver uma reta paralela, olha lá, retas paralelas, a um dos lados de um triângulo e ela intercepte os outros 2 lados em pontos distintos, os triângulos formados serão semelhantes. O que esse papo todo quer dizer? Olha o desenho aqui. Está aqui. Eu tinha lá um triângulo ABC, que está desenhado em roxo aqui. E eu desenhei uma reta em rosa paralela ao lado AC, certo? Então, o que diz aquele teorema ali que a gente leu agorinha há pouco? Se eu tenho um triângulo e eu faço uma reta
que é paralela a um dos seus lados. E essa reta intercepta os dois lados em 2 pontos, eu posso garantir então que os triângulos são triângulos semelhantes. Por que a gente pode garantir isso? É só a gente lembrar dos nossos casos de semelhança e também dos nossos ângulos entre retas. Olha só, este ângulo aqui, se a gente pegar entre 2 paralelas e uma transversal, estes 2 ângulos, pelo que a gente viu há 2 vídeos atrás, são ângulos correspondentes. A mesma coisa eu posso dizer entre esses 2 ângulos aqui. Eles também estão em retas paralelas cortadas por uma transversal. Também são ângulos correspondentes. Então veja lá, pelo que a gente viu anteriormente, se eu tenho 2 triângulos, o triângulo ABC e o triângulo BDE, e eu tenho que esses 2 triângulos têm pelo menos 2 ângulos congruentes, eu posso garantir, então, que esses 2 triângulos são semelhantes, tá? Então fica a dica. Sempre que a gente pegar um triângulo e traçar uma paralela a um dos seus lados, eu estou construindo, então, ali 2 triângulos semelhantes. Belezinha. Então vamos para os nossos exemplos agora. Primeiro exemplo aqui. Olha lá, eu tenho um triângulo ABC, triângulo roxinho, triângulo retângulo, de lados 9 e 12, e coloquei ali um lado X, com um pontinho D, também com um ângulo de 90 graus. E quero comparar com vocês os 2 triângulos. Quais 2 triângulos? O triângulo ABC e o triângulo DAB, tá? Ou DBA, como queiram. Bom, como é que a gente pode fazer primeiro para dizer que esses triângulos são semelhantes? Olha aqui o que eu escrevi. Eu escrevi que o ângulo A de um triângulo e o ângulo D de outro triângulo são congruentes. Por que eu posso dizer isso? Porque está dito no desenho aqui que os 2 ângulos são retos. Então, a primeira coisa que eu precisava mostrar no meu triângulo, eu já fiz, que é mostrar que eles têm ângulos, pelo menos um ângulo igual entre eles. O segundo, escrevi aqui, que o ângulo B é côngruo ao ângulo B. Como isso? Os 2 triângulos, tanto o roxo quanto esse outro menorzinho aqui, eles têm este ângulo B aqui, que é o mesmo para os 2. Ele faz parte dos 2 triângulos, este ângulo B. Então, olha só, a partir deste momento, eu acabei de mostrar aqui o triângulo roxo e este triângulo aqui tem 2 ângulos congruentes. Então, pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBA. Pronto. Agora, dizendo então que os triângulos são semelhantes, eu posso garantir que os seus lados correspondentes são iguais. E aí eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção no que a gente vai escrever, Por quê? Porque eu tenho que relacionar, lá naquele retângulo vermelho que vocês estão enxergando lá em cima, os lados que são correspondentes. Então, olha só. Eu escrevi o lado AB do triângulo maior, do triângulo roxo, lado AB. Presta atenção numa coisa. Quem é o lado AB do triângulo roxo? É o lado que está oposto a este ângulo C, ok? Bom, com quem que eu vou comparar este cara? Eu vou comparar o lado AB com o lado DB. Este lado aqui, que está oposto a este ângulo aqui, pessoal, Quem que é este ângulo? É o ângulo que a gente não citou em nenhuma das vezes do nosso problema, mas a gente sabe que eles são iguais, porque a gente já garantiu que os nossos triângulos são semelhantes. Então, olha aqui, o lado AB, que está oposto a este ângulo, é
correspondente ao lado DB, que está oposto ao mesmo ângulo. Seguindo, o lado AC, quem que é o lado AC? Este cara, que está na frente do nosso ângulo B, é correspondente ao lado DA, que está na frente do mesmo ângulo. E por fim, o lado BC, que está na frente do ângulo de 90 graus, o lado BC, que está na frente do ângulo de 90 graus, é correspondente ao lado AB, que também está na frente do ângulo de 90 graus. Isso é muito importante que a gente consiga entender, que eu só posso fazer a razão entre lados correspondentes dos nossos triângulos. E para isso, eu preciso conseguir identificar muito bem os nossos ângulos. Tá certo? Bom, feito isso, agora é só diversão. Vamos trocar aquele monte de segmento por números. Então, o nosso segmento AB vale 12. O nosso segmento DB a gente não sabe quanto vale, vamos deixar ele quietinho ali. O nosso segmento AC vale 9. O nosso segmento DA, que é o que a gente quer descobrir, vale X. E o nosso segmento BC, embora ele não esteja calculado ali, eu escrevi aqui, ó, se a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode calcular a hipotenusa desse triângulo usando o teorema de Pitágoras, que vocês já fizeram exaustivamente no nono ano, eu tenho certeza, tá? Então, calculando por Pitágoras, não está feito aqui. Vocês, se quiserem, façam aí para ter certeza que eu não errei, né? E a gente tem que o lado BC vale 15. Então, a gente vai tomar só a última igualdade. Essa primeira igualdade aqui não nos interessa nesse momento. Nós vamos fazer ali 15 vezes x é igual a 9 vezes 12. E fazendo a simplificação, nós vamos chegar neste valor aqui, 36 quintos, 7,2, se vocês gostarem de número feio. A gente não gosta aqui, então a gente vai deixar esse número em forma de fração. Olha só, a partir dessas contas, se vocês quiserem encontrar, por exemplo, quanto vale o lado BD, não há problema nenhum. Agora vocês já conseguem encontrar usando esta relação aqui, que BC sobre AB vale 15 sobre 12, ou se vocês quiserem simplificar por 3, né, a gente pode dizer que aquilo ali vale 5 quartos também, não tem problema nenhum. A gente já viu que uma fração pode ser escrita de quantas maneiras a gente quiser, basta que a gente tenha criatividade para escrevê-la. E o último problema aqui, né, com relação à semelhança de triângulos, está aqui. Né, eu tenho esse desenho bonito aí, né, e é importante a gente lembrar uma informação. Eu tenho dois triângulos, o triângulo que a gente chama de ABC, o triângulo à esquerda de vocês, e um outro triângulo, ADE, que é o triângulo que está à direita de vocês. Uma informação importante, está dito ali assim: o lado BC é paralelo ao lado DE. Para que eu estou falando isso? Ou para que tem essa informação? Para a gente voltar ou no Teorema de Tales ou nos nossos ângulos entre retas paralelas. Isso é de suma importância, porque eu preciso olhar para esses triângulos e preciso garantir algum dos casos de semelhança. Então vamos olhar lá. Eu escrevi aqui, ó. Primeiro, que o ângulo A dos dois triângulos, que eu fiz questão de escrever aqui embaixo, ó, o ângulo BAC, que é o ângulo de um triângulo, e o ângulo EAC, que é o ângulo do outro triângulo, ambos no vértice A têm a mesma medida. Lembrem do vídeo de ângulos entre retas paralelas e uma transversal. Esses ângulos são opostos pelo vértice. Eu posso dizer que eles são congruentes, que eles são iguais. Beleza? Outra coisa, eu posso dizer que o ângulo B é congruente ao ângulo D. Como é que eu posso dizer isso? Opa, se eu tenho retas que são paralelas, e eu estou olhando para uma transversal, pessoal,
este ângulo B aqui e este ângulo D estão de lados diferentes da minha reta, porém entre as minhas duas paralelas. Eles são ângulos alternos internos e eles são iguais. E eu podia parar por aqui e dizer que esses ângulos, pelo caso ângulo-ângulo, são triângulos semelhantes, tá? Eu apenas prolonguei a conversa e disse que o ângulo C é congruente ao ângulo E pelo mesmo motivo anterior, tá? Só para a gente fazer aquela lembrança de 2 vídeos atrás, quando a gente falou de ângulos de uma transversal cruzando 2 retas paralelas. E por último, então, se a gente pode garantir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, eu posso dizer então de novo que o lado AB, prestem atenção, o lado AB está em frente ao ângulo C e ele é correspondente ao lado AD. Quem que é o lado AD? O lado AD é quem está na frente do ângulo E. Prestem atenção, C e E são ângulos congruentes. Então, quem está na frente do ângulo C, quem está na frente do ângulo E. Seguindo, AC. AC está na frente de quem? AC está na frente do ângulo B. AC está na frente do ângulo B. Então, o correspondente a ele vai ser quem estiver na frente do ângulo D. Quem que está na frente do ângulo D? O valor do segmento AE. Está aqui. E por último, o segmento BC, que está na frente do ângulo A, e o segmento DE, que também está na frente do ângulo A. E aí nós podemos dizer, né, que nós temos aqui a nossa proporção entre esses 2 triângulos que são semelhantes. Colocando os valores, AB vale 5, AD vale 15, AC vale 3, AE vale X, BC vale Y e DE vale 21. Uma coisa, antes da gente seguir, olha aqui, nessa bolinha verde, eu escrevi que 5/15 vale K. Se vocês simplificarem, 5/15 dá para dividir por 5 no numerador e no denominador, isso vale 1/3. Isso quer dizer que cada uma unidade de comprimento no triângulo pequeno, eu tenho 3 unidades de comprimento no triângulo grande. Ou seja, esses lados do triângulo grande são todos 3 vezes maiores que os lados do triângulo pequeno. Vamos constatar isso? Então é o seguinte, eu dividi aqui em 2 contas, comparando a constante com o 3 sobre x e comparando a constante com o y sobre 21. E fica assim, na primeira comparação, 5x igual a 45 e, portanto, x é igual a 45 sobre 5, que dá 9. E do outro lado, eu fico com 15y igual a 105 ou y igual a 105 dividido por 15, que vale 7. Se vocês voltarem lá e a gente colocar os nossos valores aqui, y vale 7 e x vale 9. E vamos comparar aqui. Comparar como? 5 e 15. 15 é 3 vezes 5. 9 e 3. 9 é 3 vezes 9. 7 e 21. 21 é 3 vezes 7. Então, todo o lado direito, o triângulo grande, é 3 vezes maior que o triângulo pequeno. Ou, se a gente quiser enxergar de outro jeito, o triângulo pequeno tem sempre 1/3 da medida do triângulo grande. Certo, pessoal? A partir de agora, fica com vocês. Vocês vão dar uma lida no material, vão resolver os exercícios e, se tiverem dúvida, sabem onde me encontrar. Bom trabalho para vocês e a gente se fala. Abraço!